Dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te apresentar as nossas vidas, Senhor. Cada pessoa, meu Deus, que está assistindo essa aula, que o Senhor vai abençoando a vida de cada um, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus, que o Senhor venha nos dar entendimento, discernimento, Senhor, da sua vontade e da tua palavra, que o Senhor venha nos conduzir, meu Pai, nos ensinar. Nós te apresentamos, Deus, esse trimestre que está iniciando, e pedimos que o Senhor esteja conosco, nos dando sabedoria, que o Teu Espírito Santo esteja nos capacitando, meu Pai, e nos fortalecendo, meu Deus. Que o Senhor vai repreendendo tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, todo desânimo, meu Pai, toda dúvida, Deus, toda insegurança, toda incerteza, toda enfermidade, todo medo. Que o Senhor vai repreendendo e lançando por terra em nome de Jesus, Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Hoje é a primeira lição desse próximo trimestre e o título, da revista é A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então, nesse trimestre, nós vamos ter 13 lições estudando a respeito do livro de Ezequiel, que é um livro que tem uma espécie de apocalipse, mensagens relacionadas aos últimos dias, muitas profecias e que precisa de um estudo porque é um pouco complexo de nós entendermos. E a primeira lição, o título dela é Ezequiel, o Atalaia de Deus. Nós vamos fazer a leitura que está em Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 ao 21 e o versículo 27, que diz assim: E sucedeu que no fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se o avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirá: assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque a casa rebelde são eles. Amém? A apresentação da estrutura do livro de Ezequiel, que nós vamos estudar nesse trimestre, e nessa lição de hoje especificamente, nós vamos falar sobre o profeta Ezequiel, nós vamos falar sobre essa expressão atalaia, dele ser chamado de atalaia, e conscientizar também as pessoas a respeito da responsabilidade individual. E Ezequiel, ele tem uma correlação com o livro de Apocalipse. Então, as 13 lições desse trimestre, elas foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. E por que é importante nós fazermos esse estudo nos nossos dias atuais? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e nas nações. Amém? Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus, a nossa responsabilidade diante de Deus, e a presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus ontem, hoje e sempre. Amém?
Então, o primeiro tópico fala sobre o livro de Ezequiel. Então, o livro de Ezequiel, ele antecipa a tradição apocalíptica das escrituras e pode ser dividido em 3 partes principais. Eu vou colocar aí o esquema para os irmãos irem acompanhando. Então, ele começa, né, a primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 28 fala sobre o interior da nação de Deus. A visão de Ezequiel, sinais de Jerusalém, condenação à idolatria, condenação dos líderes, parábolas, pronunciamentos, essa é a primeira parte. A segunda parte, ela fala no exterior, está relacionado a outras nações, e isso reflete a soberania de Deus, né? Revela a soberania de Deus, que é do capítulo 25 ao capítulo 36. Então vai falar do julgamento dos inimigos de Judá, o julgamento do Egito, o novo pastor, e a terceira parte é para todos, do capítulo 37 ao capítulo 48, que fala sobre uma nova vida, um novo tempo e uma nova adoração. Então, a primeira parte, essas profecias, elas foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupa os primeiros 28 capítulos do livro. Nessa parte, está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel. Quando ele recebe a visão da glória de Deus, Ezequiel 1, versículo 26 ao 28, e a primeira parte do livro são predominantemente sobre ameaças e juízo contra a prostituição e a idolatria do povo de Israel. E é interessante a gente ler, porque a gente vai vendo que Deus ele vai revelando o juízo divino que virá sobre o povo de Israel se eles não se arrependerem, mas ao mesmo tempo Deus já sabe e já diz que eles não vão se arrepender, mas eles precisam ouvir. Olha só como é que Deus é maravilhoso. Ele nunca nos deixa desavisados. Mesmo o povo de Israel estando rebelde, obstinado e desobediente, o Senhor ainda assim envia um profeta para avisar, que é para eles não falarem que eles não foram avisados, que eles foram pegos de surpresa. O Senhor avisou absolutamente tudo. Amém? A segunda parte. Depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos, eles são direcionados contra as nações vizinhas, Amon, Moabe, Edom, Filistia, Tiro, Sidom, Egito, ou seja, o povo exterior, as outras nações. E aqui revela a soberania de Deus, mostrando que Deus não é Deus apenas de Israel, mas de todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos, de todo o mundo, do mundo inteiro. Amém? Ele é soberano no universo. A terceira parte começa com a notícia da queda de Jerusalém. Então, os oráculos dos capítulos 33 ao 39 fala do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra dos seus antepassados, incluindo a visão do Vale de Ossos Secos. São profecias sobre a restauração nacional de Israel que se cumprem em Israel na atualidade, né, nos nossos dias de hoje. E fala também sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. As profecias dos capítulos 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e seu bando à Terra Santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão. E essa parte está em Ezequiel, dos capítulos 40 ao 48. O livro de Ezequiel ele tem 48 capítulos. É um pouquinho grande, mas como nós teremos 3 trimestres, se os irmãos começarem a ler hoje, né, e ler um capítulo por dia, em 48 dias os irmãos acabaram de ler e vão conhecer a história, e aí a gente vai estudando junto aqui as lições, então vai ficar mais claro, vai ficar mais fácil o entendimento dos irmãos. E muitas profecias que estão no livro de Ezequiel, elas ainda não se cumpriram. Inclusive, se os irmãos pesquisarem a guerra de Gog e Magog,
Vai ter vários vídeos no YouTube falando sobre ela, especialmente agora, porque muitas pessoas dizem, né, de acordo com a interpretação, com os teólogos, que vai ser uma guerra da Rússia contra Israel, né? Vão se juntar vários povos sendo liderados pela Rússia e que ainda não aconteceu. E como está tendo agora essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os estudiosos, os teólogos, né, eles acreditam que já seja uma preparação para esse acontecimento. Então, assim, existem muitas profecias, como a gente falou, né? Ele é um livro meio apocalíptico que fala sobre o final dos tempos. Muitas coisas que estão no livro de Ezequiel já aconteceram, mas outras ainda não aconteceram. Amém? O outro tópico fala sobre o profeta. No livro de Ezequiel, quando a gente começa a ler o primeiro capítulo, ele fala algumas informações sobre o profeta Ezequiel. Primeiro, Ezequiel, ele estava entre os judeus que foram levados cativos para a Babilônia por Nabucodonosor em 597 a.C. E ele pertencia a uma família sacerdotal, tinha esposa, ele morava na sua própria casa. Então, apesar dele ser cativo, ele tinha uma certa liberdade ali. Ele exerceu o seu ministério aproximadamente por 22 anos e ele tinha a missão de relembrar os cativos da Babilônia sobre os pecados que trouxeram eles até ali, né, que trouxeram juízo sobre eles, e assegurar, né, também o povo de Israel sobre as bênçãos futuras e o cumprimento da aliança de Deus, né, que ele tem com o povo, que Deus ia cumprir a sua aliança. Amém? Esse nome Ezequiel em hebraico significa fortalecido por Deus e não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. Ele iniciou o seu ministério quando ele completou 30 anos de idade, no 30º ano. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 fala sobre isso, e não se sabe exatamente a data do fim do seu ministério, mas pelas contas, pelos dados cronológicos apresentados, a gente sabe que durou, como eu disse, aproximadamente cerca de 22 anos. A procedência. Ezequiel, ele era de Jerusalém, filho de Buzi. E outra informação interessante, Ezequiel, ele é contemporâneo, ou seja, da mesma época de Daniel e Jeremias, mas cada um exerceu o seu ministério profético em um lugar diferente. Daniel, nós sabemos que exerceu o seu ministério no palácio, junto com Nabucodonosor. Jeremias, ele exerceu o seu ministério em Judá, para o povo de Jerusalém que ficou lá, e Ezequiel entre os cativos que estavam na Babilônia. Então, todos foram profetas levantados por Deus na mesma época, mas cada um exercendo o seu ministério em um lugar diferente, para um povo diferente. Ou seja, Deus não deixou nenhuma parte do seu povo sem um profeta. Então, tinha um profeta entre aqueles que ficaram em Judá, tinha um profeta que estava lá junto com o rei, profetizando, né, mostrando a soberania de Deus, e tinha um profeta entre os cativos, né, ali no meio do povo, que era Ezequiel, e é sobre ele que nós vamos estudar esse trimestre, né? Amém? E o outro tópico fala sobre o Atalaia. Atalaia. Primeira coisa, eu disse que Ezequiel, ele era de família sacerdotal, mas ele foi levantado por Deus como um profeta também. Então, ele era um sacerdote profeta. Naquela época, no Antigo Testamento, a gente sabe que os profetas, eles tinham uma missão muito importante. Eles não eram apenas porta-vozes de Deus, apesar de que isso já era algo muito importante. Além deles levarem a mensagem de Deus, eles tinham um ministério também junto ao Estado, junto ao governo, junto à nação de Israel.
porque sempre que um rei era ungido, era o profeta que fazia isso. Era o profeta que derramava o óleo da unção de Deus sobre a vida daquele rei. Então ele tinha essa missão nacional também ali. E quando Deus levantava um profeta, era para ele falar uma mensagem para toda a nação. Na maioria das vezes, não era uma mensagem específica para a vida de uma pessoa, era uma mensagem para a nação, para o povo inteiro, uma mensagem de direcionamento, ou de arrependimento, ou de alerta, como era nesse caso aqui, né? Lembrando o povo por que eles estavam naquela condição, que eles tinham pecado, e lembrando também o povo de que Deus tinha uma aliança com eles, que eles tinham promessas e que essas promessas se cumprirão sobre a vida de Israel. Amém? Porque Deus continua tendo uma aliança com Israel e todas as promessas que Deus fez, elas irão se cumprir. Então, o que é atalaia? Atalaia significa lugar alto e era a função com o propósito de avisar a respeito do perigo. Então, o profeta Ezequiel era o atalaia de Deus, ele era um mensageiro do Senhor, um profeta que estava alertando o povo, lembrando eles, avisando do perigo que eles estavam correndo. Tanto é que na mensagem que a gente leu lá no texto de abertura, ele fala isso: olha, se vocês se arrependerem, mas se vocês não se arrependerem, acontecerá isso, isso e isso. E se ele, como atalaia do Senhor, não avisasse, não entregasse a mensagem, o recado de Deus, ele também sofreria consequências por causa disso. Amém? Existem várias passagens no Antigo Testamento que falam sobre essa função do atalaia, não apenas no livro de Ezequiel, mas em outros livros também, como 2 Samuel 18, do versículo 24 ao 27, 2 Reis 9, do versículo 17 ao 20 e Ezequiel 33, do versículo 2 ao 6. Essas atividades, elas são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica por causa da responsabilidade que eles tinham de sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Amém? O fim dos 7 dias. Quando a gente lê o texto de abertura, começa falando exatamente isso, né? A primeira frase que nós lemos. E sucedeu que ao fim de 7 dias. E o que é que isso quer dizer? O profeta se refere à primeira visão com o qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1, a visão da glória de Deus. E há uma mudança brusca do gênero literário apocalíptico, nessa visão da carruagem, para o estilo típico dos profetas, que eles sempre usavam, né? Veio a palavra do Senhor ao introduzir o seu chamado para ser atalaia. E o fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar as suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. Amém? A expressão filho do homem. Deus, ele não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem. Essa expressão em hebraico é Ben Adam e aparece 93 vezes ao longo do livro de Ezequiel e 6 vezes somente no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse título e isso faz a gente se lembrar da natureza humana, fragilizada e pecadora do homem, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Amém? Somente o Senhor Jesus usava esse título se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos e ele começa a se referir a si mesmo dessa maneira em Mateus capítulo 8, versículo 20, e o título ele vem acompanhado de artigo, porque Jesus é o Filho de Deus e ao mesmo tempo o Filho do homem.
Amém? Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é o cabeça da humanidade redimida. E todos os que creem em Jesus Cristo recebem a vida eterna. Amém? O outro subtópico diz assim: Atalaia sobre a casa de Israel. Deus ele já sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio, eles continuariam na sua rebelião. Então, mesmo eles estando exilados, escravizados, dominados, eles continuaram rebeldes à voz do Senhor, aquilo que Deus estava falando, aquilo que Deus estava mostrando. Então Ezequiel, ele foi constituído por Deus atalaia para profetizar aos filhos de Israel, ou seja, Deus avisou. Deus não deixou os filhos dele sem uma oportunidade de receberem mais uma vez um aviso da parte de Deus. Só que ele não esperava resultado da sua pregação. O seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois eles precisavam de saber que no meio deles existia um profeta. Amém? E o outro tópico fala sobre a responsabilidade. E aí aqui a gente vai perceber que todos têm a sua responsabilidade. E quando a gente lê no livro de Ezequiel, a gente vai perceber isso também. Deus fala exatamente sobre a responsabilidade de cada um. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha também com a nossa responsabilidade como cristão. Nós temos essa missão de avisar, de alertar os ímpios, as pessoas, o mundo, da mensagem do evangelho com a mensagem das boas novas. Amém? E o primeiro subitem fala sobre a responsabilidade do cristão. Então, são duas responsabilidades principais do cristão. Primeiro, anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Amém? Se o atalaia ele não avisar ao ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo que ele encontra, certamente o ímpio vai perecer. E o mensageiro será cobrado diante de Deus. E Deus fala isso com Ezequiel. Se ele não avisar para as pessoas iriam perecer. E se ele não avisasse, ele seria responsabilizado por isso. Mas se ele avisasse e a pessoa não quisesse se arrepender, somente a pessoa seria responsabilidade, ele estaria limpo, livre dessa culpa. Amém? E é exatamente assim nós como cristãos, nós temos a missão, o dever de anunciar, de levar a mensagem do evangelho a toda criatura. O próprio apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então, também é o nosso dever anunciar o evangelho. E além disso, a nossa segunda responsabilidade é de permanecer em pé. A Bíblia também fala isso, Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, nós precisamos ser perseverantes na oração, estar atentos e vigilantes, porque muitas vezes nós ficamos confiantes. A gente acha que porque a gente acredita em Deus, porque nós já conhecemos, nós já aceitamos, a gente não precisa mais orar, a gente não precisa mais buscar, nós já estamos salvos. E é aí que o diabo vem com as suas setas, com seus dados e nos seduz e acaba tragando muitas vidas. Então nós nunca podemos baixar a guarda. Nós precisamos estar sempre vigilantes, constantemente em oração, em jejum, consagrando nossas vidas a Deus, renovando a nossa mente através da palavra do Senhor. Nós nunca podemos ficar confiantes. Nós precisamos estar sempre orando e sempre buscando. Amém? O outro subitem diz assim, a responsabilidade do ímpio. Quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, essa rejeição
vai testificar contra a vida do ímpio no dia do juízo. Amém? Então nós anunciamos, nós fizemos a nossa parte, nós estamos livres de carregar essa culpa. Mas se a pessoa ouviu e não aceitou, então isso vai testificar contra ela. No livro de Ezequiel, Deus disse a Ezequiel dessa maneira: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. A expressão é usada pelo Senhor Jesus, lá em Mateus 11:15, quando ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E em passagens semelhantes também ele fala isso mais de uma vez. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 9, é uma fraseologia similar que vem de Ezequiel. No livro de Apocalipse também usa essa expressão mais de uma vez, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do evangelho que nós pregamos. É o mesmo Deus. E se a gente parar para pensar, é a mesma mensagem, né? Uma mensagem de arrependimento, de restauração, de se voltar para os caminhos do Senhor, de reconhecer Deus como soberano, como Salvador, como suficiente, de abandonar todo tipo de idolatria, tudo aquilo que nos afasta de Deus, pedir para o Senhor quebrantar o nosso coração, né? Repreender todo espírito de rebeldia. Essa é uma oração que nós devemos fazer sempre, né? Que o Senhor esteja sempre nos dando sabedoria, nos dando entendimento, quebrantando o nosso coração, repreendendo toda a rebeldia, tudo que vem nos afastar do Senhor. Amém? E o próximo subitem diz assim: a extensão da nossa responsabilidade. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Por quê? Olha, lembra que eu falei que a Bíblia diz assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia? Porque Jesus sabe que até os justos podem cair. Até aqueles, né, que estiveram de pé um dia, eles podem cair. E esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e irmã que estão esfriando na fé, que se afastaram dos cultos, principalmente nessa época que nós estamos vivendo de isolamento social. E isso pode levar essas pessoas a completo desvio. Amém? Muitas vezes, quando essas pessoas elas começam a se afastar, às vezes elas não querem muito que a gente fale, que a gente chame, que a gente convide. Elas acham que a gente até está se intrometendo, né? De ficar chamando para vir para a igreja. Mas, quando a gente observa essa resistência por parte das pessoas, o que é que nós precisamos fazer? Principalmente, orar. Amém? Então, nós como igreja, como cristãos e como irmãos, nós temos que orar constantemente por aqueles irmãos que nós sabemos que estão afastados, né? Que estão se distanciando da igreja e, consequentemente, mesmo que eles não percebam, também estão se distanciando do Senhor. Amém? Eu sempre oro, né, por aquelas pessoas que eu percebo, né, que não estão mais vindo na igreja, que não estão frequentando, e todos os dias que eu oro com elas diante de Deus em oração, para que elas possam, né, se voltar para o Senhor, para que elas possam ter o seu coração quebrantado, né? Ter os seus olhos abertos e elas voltem para os caminhos do Senhor. Então, nós como irmãos, a gente tem que estar sempre colocando diante de Deus os nossos outros irmãos, né? A gente tem que cuidar uns dos outros, até porque também se um dia isso acontecer conosco, a gente sabe que vai ter outros irmãos que estão orando, né, para que Deus venha tocar o nosso coração também. Então, nós como igreja temos que orar pelos nossos irmãos. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: o nosso compromisso diante de Deus é pregar o evangelho e não converter as pessoas, pois quem as converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta: quer ouçam, quer deixem de ouvir. Continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração,
guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E esse finalzinho, essa conclusão, eu acho que é tão importante, porque às vezes a gente fala, às vezes a gente prega e a gente tem assim um sentimento, às vezes a impressão de que ninguém tá ouvindo, ninguém tá prestando atenção, mas a palavra de Deus diz que nós devemos continuar pregando e devemos continuar falando, porque não somos nós que vamos convencer, mas é o Espírito Santo de Deus. E às vezes uma palavra que você falou hoje e você pensa que não teve resultado nenhum, essa pessoa vai se lembrar daqui a, sei lá, 1 ano, 2, 3, quando ela estiver precisando, ela vai lembrar de uma palavra que Deus usou você hoje para falar, e aquilo ali vai trazer reflexão, arrependimento para a vida daquela pessoa. Então, como o livro de Ezequiel diz, nós temos que falar. A nossa missão é falar. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Que os irmãos assistam, todas as aulas desse trimestre, porque vai ser uma bênção. A gente não vai ver somente profecias, mas a gente vai ver ensinamentos. Nós vamos aprender muita coisa da parte de Deus nesse trimestre, e que os irmãos possam assistir e compartilhar com outras pessoas também, para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Até a próxima aula, em nome de Jesus.